bom. Que bom estar aqui, estou tão emocionada, você não imagina. E eu disse, eu não posso chorar, não posso chorar. Mas esse é um sonho que estava no coração de Deus, e Deus plantou no nosso coração. Programa Gerando Vidas. Eu me lembro muito bem, há 2 anos atrás, quando o Senhor falou comigo na igreja, lá em Cubatão, um dia de Natal, um culto de Natal. Era para fazermos um programa para resgatar os valores familiares que se perderam. E hoje nós estamos aqui. Tem tanta história esse programa que você não imagina. Hoje nós estamos em live. Sabe por quê? Por causa de tudo que tem acontecido no mundo esses 4 últimos meses. E esse programa, eu passei para as mulheres da minha igreja, passei para os irmãos. E eles abraçaram este sonho de Deus. Trabalharam muito. Eu tenho uma equipe assim maravilhosa que trabalharam para deixar. Nós estamos no estúdio, seria um programa de televisão. Estamos com o nosso estúdio aqui montado, com todo equipamento, porque Deus colocou do meu lado pessoas guerreiras, pessoas que entendem os sonhos de Deus. E com toda essa pandemia, televisão acabou, não podemos mais, e começamos a fazer live. Hoje é a nossa primeira live. Sabe como é bom demais quando nós realizamos os sonhos de Deus. A alegria está no nosso coração, de toda a equipe. Elas não podem estar aqui conosco, porque algumas estão em isolamento, outra perdeu seu marido também nessa doença terrível, né? A outra está grávida, Andréia está lá em Itariri, teve que ir para Itariri, mas está aqui conosco 2 pastoras maravilhosas. Uma vai ser a pastora, vai ser consagrada a pastora daqui a pouco, ela está fazendo um curso, a Viviane, né? E a Viviane e a pastora Magui vai estar conversando conosco a respeito dos efeitos desta pandemia. Quais são os efeitos? Positivos e negativos. Então, eu quero chamar, agora está faltando, antes de eu chamar a Vivi, está faltando a pastora Zélia. A pastora Zélia está lá na casa dela, né? Paradinha lá, também se recuperando do Covid. Então, olha aqui, todos que estão aqui no estúdio, nós já passamos por isso e vimos o milagre de Deus acontecer, sabe? Deus guardando os nossos familiares, Deus fazendo milagre, mas estamos aqui para trazer o projeto de Deus, o sonho de Deus para você aí na sua casa. Então, tem muitas pessoas que estão entrando aqui na live e eu gostaria de dar um abraço. Aqui a Duda me ajudando, né? Porque eu não enxergo de longe. Está aqui. Então, eu quero cumprimentar a Luciene, a Letícia. Que bom estar com você aqui, Luciene. Temos orado muito por você, minha querida. A Letícia, a pastora Fátima. A pastora Fátima tem uma história linda no Gerando Vidas. Quando ela ouviu falar deste programa, do sonho de Deus, do projeto de Deus, teve fé suficiente como eu. Começou a fazer brigadeiro. Pastor, eu vou fazer brigadeiro para vender na igreja, para nós comprarmos o equipamento. Nossa, que coisa linda que ela fez. Com esse brigadeiro, com as marmitas de camarão, com os chás que nós fizemos, com as ofertas de muitas irmãs, Solange, trouxe coisas lindas aqui para a nossa mesa de jantar, que nós vamos ter também programas sentado na mesa, tomando café. Você vai ver a importância da mesa na sua casa. Então, queridos, eu quero agradecer a pastora Fátima, a Rosângela, Jussara, pastora Miriam, um abraço para você. Vocês podem estar aí compartilhando, compartilha a nossa live agora. Hoje está na página do Facebook Vida Nova, né? E logo, logo nós vamos estar na nossa página do YouTube, tá bom? Então agora eu quero chamar para estar aqui conosco a Viviane.
E aí, Viviane, como é que você está, minha querida? Empolgada? Animada? Como é que você está? Graças a Deus, que Deus fez um milagre na vida da Viviane. Ela vai falar rapidamente o efeito da pandemia negativo, né, no lar dela, só que Deus transformou em bênção. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Como é que você está, Vivi? Paz, Deus te abençoe, pastora. né? Tudo bem? Paz, gente, que saudade, né, pastora? Demorou, mas nasceu. Há Foi um 2 anos. tempo de luta, foi um tempo de gerar, mas em nome de Jesus estamos dando a luz hoje. E é como uma mãe mesmo, né? Quando uma mãe recebe um filho, essa é a emoção de nós estarmos aqui. Queria agradecer a você que está aí, permitindo nós entrarmos na sua casa, no seu lar. Eu gostaria de pedir para você compartilhar essa live, você curtir, você avisar os seus amigos, abre uma sala de vídeo se você puder, para que a palavra do Senhor chegue em todos os lares. Porque a nossa vontade é que todo mundo seja atingido pela palavra do Senhor. Amém? Muito feliz e gostaria de falar para você que a gente tem novidade na live, não sai daí não. A gente tem convidado, nós temos sorteio no final da live hoje, então mas para você ficar até o final, para você participar do sorteio, você tem que ficar até o final e compartilhar, hein? Vai colocando aí, dá uma curtida. Estou vendo a Cris de Cubatão, já está entrando na live. Paz, Cris. Que bom ter você por aqui. Muito feliz de ver vocês aí. Compartilhe com a gente. Tem surpresa por aí, não tem, pastora Helena? Tem mais alguém aí esperando, não tem? Tem uma pessoa muito especial, né? Que ela participa sempre conosco nos retiros, nos chás, e traz um banquete espiritual para nós maravilhoso. É a pastora Magui estreando hoje na nossa live, junto conosco nesta live. Deus te abençoe, pastora Magui. Já entrou aí? Como é que tá? Oi, minha Estamos querida. aguardando. Bom dia, pastora. Paz do Bom Senhor, dia. paz do Senhor para todo mundo que já entrou nessa live. Eu estava observando aqui quanta gente já rapidinho já entrou. Percebe que, 73 pessoas já temos meu ao Deus, vivo, que né? Glória a Deus. expectativa que Glória a estava, Deus. as pessoas estão tendo com essa programação, nessa nova live, essa live especial. E eu estou me sentindo assim muito honrada de fazer parte dessa visão, né, que nasceu no seu coração e agora nasceu, como diz a Vivi, nasceu o filho, e é muito bom estar aqui. Eu sei que vai ser um tempo de grande edificação para todos nós. E também é Eu quero importante te avisar, agradecer. né? É importante pedir aqui, também quero ressaltar, para que o pessoal compartilhe, né? Compartilhe o maior É número de verdade. pessoas aí para compartilhar, para realmente essa página, né? Essa live ter um alcance no maior número. É Eu um sei instrumento de que Deus, né? eu Sim, sei que Deus vai usar muito, muito, muito essas lives para fortalecer as famílias, porque o que Deus mandou que eu fizesse é fortalecer as famílias, porque família, queridos, é um projeto de Deus. E a nossa família não pode fracassar. Nós vamos resgatar tudo aquilo que se perdeu. Famílias fortes, uma sociedade forte. Por isso que a nossa sociedade está essa bagunça. Mas em 4 meses, Deus mudou a história do mundo. Nós vamos falar sobre isso, né? E eu quero te agradecer, pastora Magui, porque você e a Vivi me incentivaram muito. Eu passei por um momento muito difícil agora, o marido com Covid, depois eu peguei também a sintomática, né? Sem sintomas, sem dor, glória a Deus. E dei uma paralisada. E a pastora Magui dizia, pastora, você não pode parar, vamos retornar com o programa, com o projeto. E hoje nasceu esse bebê, muito obrigada por você, pela Vivi, pelas irmãs que estão orando, pastora Fátima me ligava. Eu tenho um grupo de mulheres guerreiras que estão do meu lado. Por isso está acontecendo essa live hoje. Que Deus abençoe todas vocês, viu? eu acredito, pastora, que nenhum líder é capaz de carregar uma visão sozinho, né? Eu É, acredito que sempre precisa de pessoas para junto fazer uma visão se cumprir. Então, essa é a proposta. Na verdade, essa visão de família, né? A família conservadora sempre esteve no seu coração. Você sim. sempre prezou por isso, acreditou na família. A gente sabe que falar de um divórcio para você, para
para a senhora é realmente uma coisa que lhe traz muita dor. Então, é uma pessoa que precisa estar realmente frente às câmeras, firmando as doutrinas básicas, né? Firmando os princípios divinos, e mesmo com toda essa revolução aí, né? Todo mundo dentro de lives, eu entendo que a sua voz precisa realmente continuar. Eu estou muito feliz de vê-la cumprindo o sonho de Deus, e vai ser poderoso esse tempo de live. Amém. Eu só não posso chorar. É. Porque se eu chorar, estou com o rímel aqui, vai ficar preto meu olho, mas eu não vou chorar. Mas eu estou muito, muito emocionada, muito feliz, agradecida a Deus pela Andréia, que era seria a diretora do programa de televisão, pela Marilene, pela Irene, pela Jéssica, pela Thaís, pela pastora Fátima, pela Solange, pela Vivi, por todos vocês que lutaram, que estavam conosco aqui para que esse sonho realizasse. Então, que Pastora, Deus abençoe toda a equipe. Sim, só que nós não fomos feitos, nosso programa não é só de mulheres. A gente tem o pastor Caetano, a gente tem o Rodrigo, que está nos bastidores hoje, o Rubens, o pastor Antônio Carlos, que sempre incentivou, o pastor Marivaldo, que corria para lá e para cá quando precisava de alguma coisa aqui, né? Então, verdade, a gente não é só um time de mulheres. Nós somos uma igreja, né? Um time de homens igreja também toda se uniu. É verdade. Né? A igreja toda, as camisetas, né, que as irmãs compraram de todo o ministério, tudo isso para ajudar a montar esse estúdio lindo que nós estamos aqui, que com o tempo nós vamos apresentar para você, e que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, agora eu queria pedir para quem está em casa, colocasse aí nos comentários, né? Qual que é o efeito da quarentena sobre a sua vida? Foi positivo? Foi mais negativo? Para a gente começar a compartilhar sobre isso e conversar. Eu queria interagir com você que está em casa. Coloca aí nos comentários qual foi o maior efeito da quarentena na sua família. Foi mais positivo? Foi mais negativo? Tem algo ainda que você não consegue digerir? Para a gente poder comentar. A gente tem a pastora Helena e a pastora Mag que estão aí, que eu sei que, né, que a gente tem muita coisa boa para falar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho do que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que a pastora Helena está cheia. Essa quarentena, né, Deus encheu ela de palavras também, né, pastora? A gente vai puxar isso. Mas eu queria saber o seu comentário de que está em casa. Vai colocando aí nos comentários o efeito da quarentena na sua família, para a gente poder saber também. Olha, o efeito da quarentena na minha família foi muito importante, que eu vi muito milagre de Deus, sabe? Deus transformou realmente a maldição em bênção. O meu marido teve o Covid, a gente em quarentena dentro de casa. Depois eu fiquei 50 dias isolado dos filhos e dos netos, que é a minha paixão e a minha família. Mas quando acabou, quando eu e ele estávamos curados, sem perigo nenhum, comecei a trazer os netos para minha casa, final de semana, com a minha família. Não existe coisa melhor do que sentar na mesa com a família. Então, o efeito que seria ruim se tornou bênção. A minha filha, que era de risco, ela pegou o Covid sem sabermos o dia nem a hora, fez o exame, não teve problema nenhum e está curada. Há muito tempo que está curada. Então, Deus é maravilhoso. Deus transforma a maldição em bênção. E você, pastora Magui? Então, na verdade, o meu ritmo não mudou muito, né? Eu percebi muitas pessoas falando que estavam paradas, descansando, essas coisas. Eu estava até comentando com a Vivi que eu não tive esse efeito, né? A igreja não parou, o ritmo meu pelo menos não parou, casa, filhos, tudo. A única coisa que eu percebi de uma grande mudança foi os filhos estarem trabalhando agora dentro de casa, e isso precisou fazer com que nós nos adequássemos, né, a isso. Mas uma coisa que eu percebi, né, quero já aproveitar aqui e já pontuar, uma coisa que eu percebi de efeito nessa quarentena. A gente sabe que a quarentena veio para trazer um achatamento, né, necessário, isso é importante, foi preciso esse isolamento,
mas o que eu percebi que teve efeitos colaterais, né? E os efeitos a gente vê que é na economia e outras situações, né, de ordem emocional, né, psicológica, saúde mental, que a gente sabe que é uma coisa que a gente vai estar falando aqui. Mas uma coisa muito boa aconteceu nessa quarentena que eu quero estar pontuando, que é a dependência de Deus. O ser humano ele é muito independente, né? A gente sabe que o ser humano ele é muito sempre se sente seguro no controle das coisas, e de repente dentro dessa quarentena a gente percebeu que houve uma necessidade, né, de desenvolver uma dependência de Deus, né? Uma fé em Deus. Então, as pessoas tinham só dois caminhos: ou elas caminhariam para uma dependência de Deus, uma fé em Deus, porque somente Deus, a gente está lidando com algo invisível, ou então nós cairíamos numa outra vala, né? Um outro lado, que é cair no desespero, cair no pânico, cair no desespero, nas crises de ansiedade, né? Então, assim, eu percebi um lado muito positivo dessa quarentena. A gente pode até pontuar, e a gente vai pontuar outras coisas, mas essa dependência, né? A gente sabe que a Bíblia diz que o meu justo, ele vive da sua fé. O justo vive da fé, e a gente, como igreja, né, estamos aprendendo, de fato, a pôr essa fé que nós já temos em operação, né, em funcionar, a entender que a gente, de fato, precisa ter uma vida de fé. E essa quarentena contribuiu, né, tirando todos os apoios e nos desenvolver como homens e mulheres espirituais. Então, isso é muito positivo. Na dependência total de Deus, né? Coisa linda, viver na dependência total de Deus. Eu tenho visto muito comentário aqui, muitas pessoas dizendo que essa quarentena ajudou a família a se fortalecer mais, viram os milagres de Deus nas curas. A gente tem visto muita cura também, muito milagre. Vivi, você viu o milagre de Deus, você viveu o milagre de Deus. O que você me diz desse milagre no meio dessa quarentena, quando tudo parecia que estava acabado? O que aconteceu? Olha, pastora, ninguém vai sair igual dessa quarentena. Isso é uma frase que virou um bordão já, e eu acredito que não só na igreja, como no nosso trabalho, como a gente como mãe, como tia, como serva de Deus, ninguém vai sair igual. E tem um versículo que eu gosto muito desse versículo, que Isaías 60, versículo 2, ele fala assim, ó: a terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão, mas o Senhor está sobre você, brilhante como o sol, e a sua glória se vê acima de você. Então a gente tem a certeza que uma família que está firmada com Deus, ela pode estar a terra toda coberta, ter essa escuridão, ter essa pandemia, ter esse medo, pode até chegar no nosso lar realmente o corona, como chegou na minha casa, chegou na minha pele. Mas Deus está acima de tudo isso, né? Deus está brilhante acima de nós. O que aconteceu? De negativo, deixa eu pontuar primeiro as partes positivas. Parte positiva, meu esposo ficou mais tempo em casa, nós podemos ter quase um mês sentados na mesa, no café da manhã, no almoço, na janta juntos. Eu consegui ver a minha filha fazendo cookies e meu marido lavando a louça. Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Era coisa simples, mas que na minha casa, meu marido trabalhando demais, essa proximidade, meu marido sentado fazendo a lição com eles. Teve um dia que o meu marido virou para mim e falou para mim assim: mas os seus filhos são bagunceiros, hein? Eu falei: agora que você percebeu, ele tem quase mais de 10 anos. Por quê? Porque na correria do dia a dia ele não participava disso. Ele só via muito rapidamente. Isso foi pontos positivos na minha família, né? Os cultos dentro da minha casa, meu filho tocando, a minha filha buscando ao Senhor do jeitinho dela, sabe? Isso foi pontos positivos que, se não fosse essa paralisação, tudo isso que Deus fez, eu não teria visto, né? Eu não teria conseguido conhecer um pouquinho mais o coração deles, porque na correria do dia a dia é difícil. Por mais que a gente monitore, a gente mentoria os nossos filhos, mas foi necessário esse tempo que Deus deu para minha família. Eu, como família, eu vi muitas coisas que eu estava, não erradas, mas que havia brechas, que eu tinha que fechar,
Vários pontos que eu não tinha conversado com os meus filhos ainda, eu percebi que era necessário, porque eles são adolescentes, né? Isso foi a parte muito positiva dessa quarentena. Agora, algo negativo da quarentena que eu vi dentro da minha casa foi a doença. Mas, ao mesmo tempo que ela veio como algo ruim, né, que atingiu o nosso corpo, né, a nossa carne, ela veio como algo bom, porque eu pude ver realmente a mão do Senhor nos guardando, a mão do Senhor nos protegendo, a mão do Senhor nos livrando. Eu senti a presença de Deus, mesmo sozinha, isolada. Meu marido ficou 13 dias dentro de uma UTI, né? Ele teve 88% do pulmão comprometido. O médico, cada dia que ele falava comigo, era um desespero. E eu, né, tentando me fortalecer no Senhor, unida. Algo que eu vou confessar aqui para os irmãos, eu não tinha muito... Eu recebia uma mensagem de WhatsApp, eu demorava para responder muitas vezes, eu não respondia. E com essa quarentena eu aprendi o quê? A urgência de responder, de retornar a ligação, porque eu vi que a igreja se preocupava realmente. Eu recebi muitos telefonemas, muitas orações, muito carinho. Eu me senti realmente cuidada. Cuidada não só pelos aqueles que eu conheço, mas cuidada por pessoas que Deus levantou, de perto e de longe. Eu senti que nessa quarentena, algo dentro de mim mudou, que foi a resiliência. Eu aprimorei isso dentro de mim, né? Resiliência, empatia, superação. Foram coisas que eu estou trabalhando ainda dentro de mim. E foi muito bom. Foi muito bom. Mesmo a parte ruim, foi positivo na minha vida. Foi positivo. E como eu falei, né? Quando a gente entrou nessa quarentena, a gente não sabia muito o que ia acontecer, né? A gente viu que no começo não tinha tantos carros na rua, as pessoas não saíam, tinham medo de ir no mercado. A primeira vez que eu coloquei uma máscara, eu me senti um ET. Eu falei, gente, acho que está todo mundo olhando para mim. E hoje em dia é algo natural, né? Algo que a gente vê, é algo que a gente necessita e é até obrigatório. Então a gente está aprendendo. E eu acho que tem muito para a gente aprender ainda. Muita coisa para a gente aprender ainda no meio dessa quarentena. E Deus, Ele quer ensinar. Ele quer ensinar para mim, Ele quer ensinar para você. Eu estava vendo aqui que muita gente está comentando aqui, ó, que foi mais positivo do que negativo. O pessoal do Facebook está falando aqui, ó, mais positivo do que negativo. Pastora Fátima, total dependência. A pastora Miriam também falou que ela está mais próxima de Deus. Pessoas que estão, ó, embora seja um momento muito difícil, tem sido positivo, me aproximou ainda mais do Senhor. Pastora Miriam e pastor Sérgio comentando aqui, ó. A Lucimara falou que foi positivo para ela. A Josimere Santana, no começo eu estava achando ruim, mas com o tempo eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Olha só que bênção. Olha que bênção, pastora Magui. E aí, pastora Magui, o que você me diz? Então, pastora, eu percebi que a gente houve um choque de realidades, né? Uma coisa é você ter uma família que o marido sai cedo, volta à noite para casa, o tempo distante, né? Chega, o caso que a Vivi falou, né? Ele chegava à noite, não se envolvia com a educação dos filhos, né? O que ela fazia estava bom. E, de repente, a gente percebeu que a sociedade... A gente descobriu, né, que a sociedade, na verdade, não sabe ainda, ou não sabia viver em família. Então, eu vou esse choque, né? Choque de realidade. Peraí, uma coisa é eu ficar o dia todo fora, outra coisa é eu ficar o dia todo dentro de casa, convivendo com aquela pessoa que eu escolhi para ser o meu cônjuge. Deveria ser algo maravilhoso, deveria ser algo... Por que será, né? Se era para ser algo tão maravilhoso, de estar com a pessoa que você escolheu para viver a vida toda, estar com os filhos, se tornou algo tão pesaroso, né? A gente entende que realmente é porque nós não estávamos, de fato, vivendo o propósito de Deus com um contexto de família, né? Então, fomos obrigados, né, forjados a olhar um para o outro, né? Por isso que a gente sabe que, eu estava vendo ontem que a estatística aponta que a China, o índice de divórcio altíssimo depois da quarentena, depois dessa pandemia. Por quê? Porque quando eles foram... eu ouvi uma frase que alguém dizendo, não tenho mais paciência de conviver tanto tempo junto assim.
Então, a gente realmente não estávamos, né? A gente também aqui, a gente fala como a nossa nação, não estávamos prontos para isso, né? Então, é um ajuste, né? É importante que a base da família realmente esteja fundamentada para que a sociedade possa ser curada, né? Famílias saradas, famílias curadas, uma sociedade também curada. Fala, Vivi. Eu escutei um dia desse o Mário Cortella falando, ele estava falando justamente isso, que os casais que começaram essa pandemia, que não se conheciam muito distantes, com o isolamento eles foram se achegando. Mas também teve casais que começaram essa pandemia muito grudados, mas com a convivência diária foi se afastando. Então nós temos os dois lados, né? Os dois lados desse isolamento. O lado positivo, que essas se conhecendo mais, mas o lado também negativo. Aumentou a violência doméstica, muito grande. Número de violência domésticas, de denúncias pela Lei Maria da Penha subiu. As autoridades são muito preocupadas com isso, né? Denúncias, muitas denúncias sobre maus tratos infantis nas crianças, maus tratos das mulheres. Isso a gente tem que vigiar como igreja, né? Não só o abuso físico, mas o abuso de palavras, né? Aquela submissão emocional, você está xingando, você está submetendo a um jugo o seu companheiro, os seus filhos dentro da sua casa, e você muitas vezes está culpando o estresse, está culpando a ansiedade, está culpando o isolamento, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, alguns pontos negativos que estão muito fortes na nossa sociedade. Pastora, eu entendo que esse tempo é um tempo onde vai ser restaurado, levantado os pilares da família, né? Uma coisa é ter uma casa, não é isso, pastor? Você sempre fala sobre isso. Concordo plenamente com isso. Uma coisa é você ter uma casa, você ter um endereço, outra coisa é você ter um lar, né? E Deus está interessado, de fato, nessa construção do lar. E eu acho que um dos efeitos positivos, posso falar? Um dos efeitos positivos dessa pandemia é que as pessoas estão tão desesperadas que elas estão se chegando a Deus. As pessoas que não conheciam a Deus, que não acreditavam em Deus, agora ela está vendo que existe um superior. Em 4 meses paralisou o mundo. Acabou com as potências mundiais, mostrou que ele é Deus, com os líderes mundiais, sabe? Esse vírus, ele pega tanto o rico como o pobre, né? Então as pessoas estão vendo que existe um Deus. E a igreja está podendo ir e pregar, que a gente tem live, tem pregação dia e noite. Você liga a internet, você fica dia e noite ouvindo a palavra, ouvindo louvores. Este eu acho que é um efeito positivo. E a família aproveitar esse momento para buscar a Deus junto, né? Se firmar, né? Não é verdade? Sim, com Deixa eu fazer certeza, uma pergunta né? para vocês. Vamos descontrair aí. Quando a gente está com gripe, Vivi está gripada. Se a Mag estiver com febre, a Mag está febril. E quando a gente está com Covid, como é que a gente chama? Ai, meu Deus. Não sei. Como é que se chama? Como? Convidada? Não? Como é que se chama? Porque, né? Convidada, está de quarentena. Não está de quarentena, não sei. Coronada? Queria que você comentasse aí. Como é que você fala quando alguém fala que está com Covid para você? Porque eu fiquei com Covid, eu falei que eu estava com Covid, mas deve ter um nomezinho, né? Meu marido me chamava, como é que ele falava para mim? Minha coroninha. Eu falei, a coroninha não, Francesco, menos. Olha, eu tô vendo aqui. Pode falar, pastora. Eu acho assim, nós pegamos no início, né? Eu, você e os maridos pegamos no início. E o início estava muito difícil. A gente era tratado como leprosa. Eu senti isso no meu corpo, sabe? Na minha vida, ali onde eu morava. Nós éramos tratados como leprosos. Nós não tínhamos culpa de estar com esse vírus, né? Ele pegou. Eu estava em casa, em quarentena. Ele pegou. Só que as pessoas, muitas vezes, são cruéis. Eu sofri a crueldade de pessoas que moravam perto de mim. E muitas pessoas sofrem por isso. Realmente. Falta de empatia.
empatia. Quando nós descobrimos, nós ficamos trancados em casa, porque nós temos que entender que nós não podemos, né, passar esse vírus, contaminar outras pessoas. Então, quando ele descobriu que ele estava, ele ficou trancado no quarto, não saiu, se isolou, não subiu, não desceu o elevador nenhuma vez, fazendo tudo aquilo que a saúde mandava fazer. Mas eu sofri na pele isso. E isso me causou um problema emocional muito grande. Na hora, não, eu estava forte, né? Não, eu estou forte, tá tudo bem. Não deixei ninguém entrar na minha casa, meus filhos, ninguém entrava nem saía, né? Não entrava nem saía da minha casa, para resguardar aqueles que eu amo, né? Mas as pessoas são cruéis. Quem é que vai falar um pouquinho para mim sobre isso? Porque eu senti isso na pele. Eu fiquei com um problema emocional muito sério, que, glória a Deus, eu venci. Eu creio que Deus permitiu eu passar por isso, para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Porque agora é dia inteiro no telefone, ajudando aqueles que estão, porque todos vão pegar, a maioria vai pegar. E com as experiências que eu tive, eu posso estar ajudando eles. Então, é o dia inteiro. Como é que se explica isso? Como a pessoa deve agir? Pastora, acredito que a Vivi vai querer falar sobre isso. Eu queria só ler o que a Miriam, né? Beijo, Miriam, saudade de você, a esposa do nosso pastor Sérgio. Ela disse assim, dentro do assunto sobre o viver em família, né? Ela disse assim, esse é o momento de aprender a viver de forma coletiva na família, deixando o egoísmo e o egocentrismo e pensar no outro. A Simone Santos disse assim, Deus separou esse tempo para colocar a casa em ordem. Acredito que essa permissão foi para nós mesmos nos despertarmos de verdade, a verdade em quem somos. Quando ninguém de fora está nos vendo. Muitos pontos, não consigo abrir aqui, muitos pontos positivos, sim. Infelizmente, muitos negativos e também triste. Então, aí a pessoa está interagindo aí sobre esse assunto que é o conviver em família, né? O deixar... a gente nem percebeu que a gente estava vivendo já em isolamento dentro de casa, né? É verdade. A gente nem se deu conta que já estávamos vivendo um isolamento antes de ter surgido aí a quarentena. Mas só parei aqui para pontuar esses comentários que eu acho que é relevante. Mas aí diz aí, Vivi. Bom, quanto a essa parte... Porque, assim, eu fui uma das primeiras, né? Meu esposo passou para mim, ele pegou no Rio de Janeiro, passou, e quando eu estava com Covid, eu não conhecia ninguém próximo que tinha tido Covid, né? A gente estava um pouco distante ainda. Hoje, a gente está numa realidade totalmente diferente, um mês e meio na frente. Hoje, de anteontem para ontem, nós tivemos 20 casos de óbito só aqui em Santos. Então, assim, é impossível você dizer que você não conhece ninguém que tem Covid. Mas quando eu peguei, meu marido pegou e passou para mim, não existia muito, né, casos próximos, eu não conhecia ninguém. E quando eu falava, as pessoas não sabiam se me ligavam, se, sabe, ia na minha casa, o que eu fiz? Eu me isolei, né, eu mesmo, no hospital. No próprio hospital, os médicos não sabiam como agir ainda. Era tudo muito novo, ainda está novo, né? Eles não conhecem direito a doença, mas agora já tem algumas diretrizes. E foi muito complicado. A primeira coisa que eu fiz foi tirar os meus filhos de casa. Era algo que eu tinha na minha cabeça de isolar quem eu gostava, não queria, né, de jeito nenhum passar. Teve um dia que a Tati quis ir em casa também, e eu falei, você vier, você vai ficar na calçada. A Rosângela foi em casa levar comida, meus filhos, eu fiquei sem ver meus filhos, nem de longe, né, nem com máscara, nem com nada. Mas a parte de, como você falou, de se sentir rejeitada, eu não tive muito, porque eu moro numa casa. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente me isolei dentro da minha casa. Mas os amigos, a igreja, né, os familiares, não comigo perto, mas Deus nos deu uma ferramenta também, que é a internet, o WhatsApp, algo assim, que foi positivo. A gente aprendeu a mexer um pouquinho mais, então a gente podia estar um pouquinho perto dos amigos nesse lado. Algumas pessoas estão falando aqui daqueles que dão o teste positivo e continuam andando de um lado para o outro, não se preocupando com a contaminação. Isso é muito sério, gente. Porque tem pessoas que pegam e são assintomáticas. Eu fui assintomática, mas tem pessoas que pegam e morrem, como a Vivi falou. 20 mortes só num dia. E a Baixada Santista está infestada.
Então, quanto mais nós pudermos ficar em casa, né? Quanto mais nós pudermos, se nós tivermos certeza, deu positivo, é nos afastar realmente para não contaminar, né? O que mais vocês podem falar para mim, hein, do ponto positivo e negativo? Pastora Magui? Na verdade, eu queria compartilhar uma palavra. Posso, pastora, aproveitar esse Pode. momento aí que a gente está falando desse contexto de quarentena? Eu penso que muitas pessoas que estão dentro dessa live, eles também, eles estão com certeza buscando, né, um resultado à luz da palavra para poder lidar com toda essa situação, né, essa condição de quarentena, essa pandemia. E a gente sabe que essa quarentena deixou todo mundo nesse isolamento, mas eu estava pensando que a gente precisa também fazer uma quarentena mental, né, na mente. O que seria essa quarentena? Cuidar, né, pôr os pensamentos em isolamento, deixar com que os nossos pensamentos sejam contaminados. A gente cuida do físico, e isso deve ser feito porque é uma prudência, né? A Bíblia diz que a sabedoria caminha com a prudência. Então, a gente, como homens e mulheres que andamos com a palavra, nós temos que não somente sermos sábios, somos sábios, mas também precisamos ser prudentes, né? Que aí você está pontuando essa questão de você não sair, sabe que está com algum sintoma, você deve realmente ficar em isolamento, mas a gente precisa também pensar nesse isolamento na área dos pensamentos, porque a gente se protege, a gente coloca as nossas luvas, as nossas máscaras, a gente toma todos os cuidados, mas a gente deixa os nossos pensamentos muito vulneráveis. A gente deixa os nossos pensamentos sofrerem contaminação. E isso eu tenho percebido que isso tem sido um grande dano. Não digo que seja maior do que o vírus, mas eu digo que numa mesma proporção. Às vezes as pessoas não estão contaminadas pelo vírus, mas estão contaminadas com os pensamentos errados. E aí o que acontece com essa pessoa? Abaixa a imunidade, porque pensamentos errados geram atitudes erradas, palavras erradas, e isso vai fazer com que a nossa imunidade baixe, venha a tristeza, venha o desgosto, venha a preocupação, venha a ansiedade, venha o pânico, e aí a gente está com baixa imunidade, e a gente sabe que esse vírus, ele se propaga muito mais para quem, na verdade, para quem não tem essa defesa, né? Então, a gente precisa considerar isso, em manter a nossa mente em uma quarentena, em deixar a nossa mente guardada pela palavra, em proteger a nossa mente dentro daquilo que nos mantém em segurança. E aqui no livro de Lucas, né, no capítulo 4, a Bíblia fala de uma pessoa que a gente nem se dá conta que também ficou em quarentena, que foi Jesus. Se a gente for, eu estava pensando nessa passagem, é muito interessante, porque Jesus ficou em quarentena. Jesus ficou 40 dias que ele foi provado, né? E ficou em um isolamento também. Mas a gente precisa ter como Jesus como nosso modelo. Imagine você que dentro dessa quarentena ele passou pelos mesmos processos em que eu e você passamos. Quem é que não sofreu um ataque na mente? Quem é que não teve uma proposta do adversário na mente de que você deve estar, ou se tomas aí, você vai morrer, e se você ficar entubado, você não aguenta ficar entubado? Não é assim, pastora? Que as pessoas ficaram e ainda estão ficando. Então, Jesus ficou numa quarentena, Jesus foi tentado pelo diabo, como muitos de nós estamos sofrendo, porque é uma área em que o adversário tem tido um acesso. A Bíblia diz que ele é o Deus do século, então ele tem acesso mesmo, ele manipula a mídia, ele faz todo o acesso que ele pode ter, ele não está deixando de usar, está usando todos os seus armamentos para afetar principalmente a igreja, né? Fragilizar o corpo de Cristo. E aí o que a gente percebe? Como que Jesus venceu a quarentena, né? Como que ele venceu? Venceu pela palavra.
A Bíblia diz que quando o diabo vinha contra ele, ele se levantava e dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Então, é a forma que nós precisamos nos encontrar. Quando o adversário vier com propostas, porque tudo que ele faz conosco é sugerir. Ele sugestiona as coisas. A Bíblia diz que ele lança dardos, né? Ele joga. Ele não tem acesso direto a nós, mas ele joga os dardos inflamados. Se nós pegarmos, isso mesmo, a pastora Fátima está dizendo aqui, blindar a mente. Isso é fundamental. Jesus tinha tanto fundamento na palavra, Jesus tinha tanta segurança na palavra de Deus, que ele argumentou ele sobre uma pressão, ele pressionou a pressão com a palavra de Deus. E então ele se levantava. Muitas pessoas, pastora, falam para mim, perguntam para mim, dizem não conseguir controlar os pensamentos. Eu penso que nós precisamos ser autogerenciáveis. Nós que estamos no controle da nossa vida no aspecto de natureza, né? Claro que Deus está sobre tudo, mas na nossa vida almática, você precisa tomar as rédeas da sua vida. Então, se um pensamento é errado, Joyce Meyer gosta de falar isso, eu gosto muito dessa frase que ela diz, né? Substitua o pensamento. Agora, uma pessoa que não tem palavra, que se envolve só no noticiário, que só vive a vida, deixa a vida me levar, não tem comprometimento com a palavra, ela com certeza vai sofrer muito mais danos do que uma pessoa que está com a palavra guardada no coração, no bom depósito. Quando uma palavra do adversário vier, uma palavra de Deus se levanta e ela coloca essa palavra, substituindo esse pensamento negativo. E dessa forma eu entendo que a gente está combatendo o bom combate da fé. Jesus fez isso, Jesus combateu o diabo com a palavra, e se Jesus conseguiu, se Jesus fez, ele foi exemplo para nós em tudo. Então, para essa quarentena, para esse tempo, nós precisamos também da palavra de Deus. Não é somente colocar uma luva, não é somente colocar uma máscara, mas é nos protegermos com a palavra de Deus. Por isso que Paulo disse a palavra de proteger a mente com o capacete da salvação. Existem armamentos espirituais para a igreja e nós não precisamos ficar vulneráveis a tudo que está acontecendo. Uma das reclamações das mulheres, pastora, é o medo, é o pânico. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz, assim como você pensa na sua alma, assim será. Se você ficar com esse medo, com esse pânico, de que você vai pegar, de que vai morrer, não, queridos, você não está só, você tem um Deus poderoso junto de você, que te ama, sabe, que guarda você, você é filho de Deus. Entendeu? O pastor Caetano está aí nos assistindo, você é filho de Deus. E nós não podemos permitir. O medo, ele manda o comando para o teu corpo, a sua mente manda o comando para o teu corpo. E o teu corpo faz aquilo que a tua mente está comandando. Então, se você estiver em pânico, o teu corpo vai ficar doente, porque ele vai obedecer aquilo que está aqui na sua mente. Sim. Não, eu vou ficar doente, vai acontecer isso, vai ficar... Automaticamente, a tua mente está chamando para perto de você isso daí. Mas como a pastora Magui falou, é usar a palavra. O povo de Deus perece, porque falta-lhes o conhecimento. Então, tira o medo. Isso. Pode falar. Pastora Magui, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Porque quando você pega o resultado e está lá reagente, e eu voltei para casa, meu marido na UTI, eu estava muito debilitada, sozinha, e quando eu sentei no meu sofá, veio o diabo. E ele falou na minha mente, você está sozinha, cadê que abraço? Cadê o povo que você tanto corre? Você nunca fala não para ninguém? Cadê? Você está sozinha aí, ó, com fome, doente? Mas aí o que a gente tem que fazer? Tudo que a gente se alimenta do altar, as palavras que a gente escuta, os louvores que a gente... Isso é alimento.
E a gente tem que estocar esse alimento em nós. Porque no momento que você não tiver força, muitas vezes, de abrir a Bíblia, de estar ligando para um pastor, você está com esse alimento dentro de você. Fisiologicamente, todo o carboidrato que a gente estoca, ele vira gordura. E no espiritual, toda palavra que você escuta, ela está estocada na sua mente. E se você souber liberar no momento certo, foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei desanimada, eu falei, eu mesmo estou sozinha. Aí eu fui para a cozinha sozinha, no escuro. Aí eu lembrei de um hino. Eu falei, não, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho um chamado, eu tenho algo que Deus derramou sobre a minha vida. Eu não vou ficar aqui, abrir as janelas de casa, já abri as persianas, comecei a louvar o Senhor, mesmo sem vontade, muita força, mas comecei a louvar o Senhor e aquilo foi me animando. Por quê? Porque se a gente deixar, o diabo vem. Vem medo, olha, seu marido está lá, ele vai morrer. Você morre, seus filhos ficam sozinhos. Você vai morrer, não tem ninguém. Para que tanta coisa? Você vai morrer sozinho aqui. Uma coisa interessante é que o medo, a gente não, às vezes não entende. O medo tem o poder de criar, né? Porque o medo é o contrário da fé. Então, fé cria o que você acredita, o medo cria o que você teme. Então, eu me lembro que o pastor Antônio Carlos, quando ele teve sofreu, né, do vírus, eu lembro que ele contou que toda aquela batalha na mente, e uma hora, uma palavra saltou no coração dele. E aí ele começou a falar dentro do quarto, eu não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Então, o que acontece? Dentro da sugestão que o diabo colocou para ele, né, talvez de morte, né, de tudo que os ataques que a Vivi também colocou aí, que sofreu, e que todo mundo que sofre desse vírus também passa, você precisa levantar essa palavra, né, e ficar com a palavra de Deus. O segredo é você crer na palavra, porque os sintomas estão aí, né, os sintomas, eles existem, é um fato, não adianta queremos espiritualizar isso. Os sintomas existem, mas a gente anda acima dos sintomas, que é crer na palavra, declarando a palavra de Deus sobre nós. O pastor começou a declarar, não morrerei, não morrerei. Você, Vivi, também conta essa mesma experiência, que uma palavra, um louvor saltou dentro do seu coração, e você começou a falar, não vai ser assim, não pode ser desse jeito. Então, esse posicionamento, ele define muita coisa, ele traz realmente um resultado sobre a situação. Esse momento que a Vivi passou, ela trouxe à memória, como algumas pessoas estão falando, aquilo que lhe traz a esperança. Ela estava, porque eu conheço a Vivi há anos, ela tem uma linguagem do amor, as 5 linguagens do amor, que a gente aprende, a dela é bem forte, a de servir. A Vivi sempre foi de servir as pessoas, de ajudar, de levar comida. E Deus permitiu que ela ficasse um momento sozinha, sem ter ninguém que pudesse estar com ela, fazer aquilo que ela estava acostumada a fazer. Que ela pensou que estava só. Mas foi ali que ela teve aquela experiência maravilhosa com Deus, que ela trouxe à memória aquele louvor, e Deus falou com ela através desse louvor. Então é isso que eu quero deixar para você. Repreende esse medo, sabe? Você não está só. Deixa Deus trazer na sua memória a palavra de Deus, aquilo que lhe dá esperança. Nós vamos vencer. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém. É isso que você tem que entender. Esse espírito de medo não pode continuar na sua vida. Vai enfraquecer você, sabe? E você vai se perder espiritualmente. Você vai se perder nessa situação que você está. Mas se fortaleça com a palavra de Deus. Tira o jornal, não assista, porque você vai alimentar a sua mente com o veneno. Eu até hoje, eu não consigo mais assistir jornal. Só tem uma emissora que de vez em quando eu assisto. Por quê? Porque é só morte, é só coisas ruins, mensagens ruins, imagens ruins, que vai trazer para dentro de você esse medo, essa situação horrível que você está passando. Mas vença. É uma ansiedade, né? É uma ansiedade que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Sim. A Vera Souza, ela colocou aqui, vou ver se até que eu... Tá. Ela diz, Deus não nos deu espírito de medo. E sim, é muita ansiedade, paz. pastora, sabe? Eu estava escutando um dia desse. Tá ouvindo, pastora Mag? Eu estou ouvindo. Pode falar.
Eu também. Eu estava escutando um dia desse o pastor Edson Teixeira falando, ele estava falando sobre ansiedade. E ele descreveu a parte boa e a parte ruim da ansiedade. E foi algo que entrou muito forte no meu coração. Porque a ansiedade, ela é uma ânsia, ela vem da palavra ânsia. O que é ânsia? É aquilo que a gente põe para fora, que nos faz mal. Não é isso? Quando a gente come algo estragado, bebe algo que não bate muito, o nosso corpo fica gerando dores até a gente pôr isso para fora. E a nossa mente também faz isso. O nosso psicológico também, a gente fica com esses pensamentos e isso a gente tem que botar para fora. A gente tem que vomitar, fazer essa higiene, esse detox mental muitas vezes. Mas Verdade. também tem o lado bom, que é o anseio. Mas você tem que ter anseio pela palavra de Deus. Anseio por buscar coisas que são dos céus. E jogar sobre Jesus a nossa ansiedade. Jogar sobre Ele aquilo que nos faz mal. E ansiar, né, ter anseio pela palavra dele. É o que diz em Salmo, né? Salmo 42. Assim como a corça anseia, nós temos que ansiar isso. Tá sem fazer nada em casa? Não fica assistindo televisão, jornal. Põe num filme evangélico. Põe numa série evangélica. Tem tantas lives de pessoas com profundidade hoje em dia. Tantos ministérios aí que estão florescendo nessa quarentena. E a gente às vezes fica preocupado com medo, com ansiedade de o que vai acontecer? 70% de tudo que a gente projeta como ansiedade não acontece. Vivi, você teve uma inútil. Você teve uma experiência maravilhosa, né? Assistindo uma série evangélica. Você pode contar para nós? Foi. Eu acho bom contar o que Deus faz. Meu marido na UTI, e ele falou para mim que ele estava muito triste porque teve uma noite que ele achou que ele fosse morrer e porque tinha uma televisão ligada na UTI, num jornal que só mostrava abrindo covas, fechando covas. E eu falei, eu não vou atender mais, eu não assisto televisão, nunca assisti muito, mas eu coloquei numa série evangélica, né? Uma série que passou sobre os 10 mandamentos e estava assistindo Terra Prometida. Eram muitos capítulos e eu comecei a assistir. E num dos dias eu sozinha na minha sala e começou a aparecer uma cena, né? Que Josué estava batalhando e começou quando Josué olhou para cima na cena, gente, eu sozinha na sala, desanimada, mas assistindo a série ali, quando Josué começou a mandar o sol parar e mandou a lua parar e começou a cair pedras de fogo no filme, né, na série. Irmãos, a minha sala foi tomada de uma glória tão grande, que parecia que as pedras de fogo estavam caindo dentro da minha sala. Eu fui renovada ali, a presença do Espírito Santo foi grandiosa. Por quê? O que você tem alimentado o seu espírito? Se você tem alimentado o seu espírito com más notícias, com morte, com covas abrindo, com povos... Isso que vai te alimentar. É aquilo que a pastora Maggie falou sobre a fé, né? Mas se você alimenta o seu espírito com coisas da palavra de Deus, o Espírito Santo vem. Que é o espírito que você tem chamado para atuar no seu lar nessa quarentena? Que filmes você tem assistido? Que séries você tem colocado para os seus filhos assistir? Porque é esse tipo de programação que vai alimentar a nossa mente nesse momento. E o Espírito Santo, ele desceu ali na minha sala. Desceu, eu fui renovada, acho que eu saí da sala, era 4h30 da manhã, falando línguas estranhas sozinha. Aí eu olhei para o eu falei, gente, se meu marido tivesse aqui, ele ia falar que eu estava boba, uma doida falando sozinha. Mas foi uma glória. E eu anseio novamente por esse momento. Eu quero até assistir novamente a série. Pastora, a pastora Deise, ela colocou algo aqui importante, a nossa querida amiga, ela colocou algo importante aqui, ela disse que já se inscreveu no canal do YouTube, no programa Gerando Vidas. Glória a Deus. Eu acho que bom você falar sobre isso, né, que você tem um canal aí no YouTube. Ainda está parado, mas nós vamos começar a fazer a nossa live pelo YouTube e também pela página do programa Gerando Vidas. Nós já temos também uma página no Face, que vamos começar a alimentar essa página com conselhos, com palavras pastorais, com debates. Então, você pode se inscrever na nossa página do YouTube e já. Hã? O Rodrigo acabou de colocar o link aí da página do YouTube para o pessoal se inscrever, né? Para que você possa fazer ao vivo lá também, pelo YouTube, né? Então é necessário que o pessoal vá lá rapidinho, se inscreva no canal, para que quando for alcançar o número de pessoas, você possa estar movimentando aí essa plataforma, não é isso?
Amém. A nossa live, nós vamos ter muitas coisas boas, sabe? Alimento para a sua alma, fortalecer a sua Trazer família. valores, né? Trazer valores, resgatar os valores que se perderam. Não vai ser todo sábado. Então, quando a gente for fazer aos sábados, a gente vai lançar uma semana antes, no Face, no YouTube, para que você possa estar conosco. Estamos nos acertando, estamos nos movimentando, né? Porque em breve a gente vai poder ter uma sequência com essa live. Você gostou? Eu quero te agradecer. Você que participou, você que está dando os seus testemunhos. Teve uma irmã aqui que falou que ela viu o cuidado de Deus. Deus não deixou faltar o pão na casa dela. E sabe o que me chamou a atenção nessa quarentena? Qual o efeito maravilhoso? O amor. Não só do povo de Deus, mas o povo também aí fora se preocupando com aqueles que não têm. Né? A pastora Tereza, ela faz uma semana por mês aqui na porta da igreja, as pessoas trazem para ela alimento para ela levar para a casa de recuperação, lá em Itanhaém, o pastor Haroldo dirige, mais de 80 homens, ela conseguiu levar, já em 2 meses, quase 1 tonelada de alimento. É o povo que tem o coração bom. Né? Eu grito assim, quem tem uma cesta para dar? Eu tenho, já vem com 20 cestas, graças a Deus, nós estamos podendo alimentar as pessoas que chegam aqui na porta, talvez nem é da igreja, mas chega com fome, você vê que é verdade, né? Então, esse amor do povo de Deus, esse amor do povo brasileiro, eu tenho certeza que Deus tem um projeto maravilhoso com o Brasil é do Senhor Jesus, o diabo está furioso, querendo destruir a nossa nação, espírito de morte, de contenda, de guerra, mas mais poderoso é o nosso Deus. Eu tenho certeza que um grande avivamento, um grande mover do Espírito está chegando para nós brasileiros. Você não pode ficar de fora. Cuidado para que nesta quarentena você não se afaste mais de Deus, mas chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é verdade, minhas queridas? Isso mesmo. É um tempo de nos achegarmos, né? Com intimidade, buscarmos relacionamento é intimidade, né? Então a gente precisa disto, desenvolver uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, porque eu vou dizer uma coisa, eu tenho dito isso aqui em casa, se nós não entendermos que tudo que nós precisamos, de fato, né? Porque o que aconteceu conosco como igreja, né? A gente tinha tantas ocupações, né? Tem uma mensagem que a Renata pregou, que fala, a agenda foi cancelada, se eu não me engano, acho que foi esse o tema da mensagem dela, né? É isso, Vivi? E aí, de fato, isso, né? A gente estava com o ano todo com a nossa agenda totalmente programado, e a gente que é envolvido com a igreja, muitos compromissos, muita coisa para ser feita. De repente, tudo isso... essa nossa agenda foi cancelada, literalmente, né? E aí você se vê você com você mesmo, né? E aí você é a hora que você vai buscar saber o que de fato te movia. Porque se nós nos movíamos por causa do ativismo, agora nós estamos tendo um prejuízo, nós vamos precisar voltar, né? Voltar para o primeiro amor, voltar para aquilo que nos levou a Deus, que é o amor a Ele, porque daqui para frente é isso que vai ter que ser, o que não era vai precisar ser o nosso combustível, que é o nosso amor, né? O fogo, a paixão, o desejo por Ele, pelo Senhor, né? E claro que quando você se envolve com Deus, você desenvolve intimidade com o Senhor, inevitavelmente você vai querer cuidar das coisas, né, do reino. Jesus falou, né? Eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Então, não tem como você não se envolver na obra, mas precisamos estar com o coração localizado, né? O coração precisa estar localizado de que eu estou fazendo isso movido, não por um ativismo, mas movido por essa paixão, por essa intensidade. Então, eu acredito que Deus está nos localizando, cada um de nós
estamos no radar de Deus, né? E Ele está nos localizando e fazendo-nos ver a nós mesmos, e para que nós possamos nos alinhar, né? Porque, de fato, o Senhor vem buscar uma igreja poderosa. É uma igreja não de ativismo, mas uma igreja poderosa. É uma igreja que vai preparar o caminho do Senhor. Nós somos o João Batista dessa geração, né? Somos aqueles que estamos preparando o caminho para o Senhor. Então, de fato, o Senhor está afinando, refinando a sua igreja. E eu fico muito empolgada com isso. Não tem como eu olhar para essa quarentena de uma outra forma. Eu fico encorajada quando eu vejo a proposta de Deus para esse tempo. E a proposta de Deus não é para trazer destruição, porque nosso Deus não é assim. Não. Esse não é o caráter do Senhor, porque Deus é bom. Mas a proposta de Deus é nos apresentar a nós mesmos, né? E para que nós possamos, de fato, nos redirecionar ao lugar certo, né? E queimarmos pelo Senhor. Uma frase que me chama a atenção muito é sobre aquela que a Renatinha fala: eu nasci para ser resposta para essa geração. Então, nós nascemos para ser resposta para essa geração. Amém? Então, nós vamos ter sorteio hoje, Vivi? Como é que ficou vamos aí? ter sorteio, sim. A gente tem 2 vales de R$100 para a cesta básica. Cesta básica. Como nós vamos sortear isso aí? A Maria Eduarda está vendo aí no fundinho já pegou todos os nomes de quem participou e ela já vai sortear essa cesta aí para a gente. Deixa eu só lembrar vocês, irmãs e irmãos que estão na live, não tem desculpa para você não se envolver nas coisas do Senhor. Nós temos lives, nós temos a escola bíblica dominical pela manhã, nós temos o culto, o culto domingo a partir das 18h30, nós temos o nosso culto online de sexta, nós temos o nosso Adora Live de quarta, nós temos lives de alguns pastores que estão fazendo lives, pastora Valéria, pastora Fátima com o pastor Jaime, deve ter outros pastores fazendo. Eu estou falando do pessoal aqui da sede, mas eu sei que as nossas outras igrejas também estão se movimentando. Todas as nossas igrejas. E nós temos algo muito legal que Deus colocou no coração da pastora, que é o nosso Connect pelo WhatsApp. Se você não faz parte de um grupo ainda desse Connect, procura a pastora Helena, que ela vai encaixar um grupinho para você entrar, porque são grupos pequenos. Toda terça-feira, das 20 às 21 horas, nós temos um momento com Deus. Então, a igreja vai voltar a abrir, eu creio que logo, logo vai ser liberada. Mas muitas pessoas não vão poder vir. Pessoas que têm problemas, né, comorbidades, pessoas com crianças pequenas, pessoas idosas. Tem uma faixa da igreja que não vai poder estar frequentando os cultos. Mas isso não é desculpa para você ficar sozinho na sua casa. Entre em contato conosco, coloca seu nome, chama a gente no particular, que a gente vai te colocar num grupo desse, viu? Que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Você vai ser cuidado online por nós. Amém. Glória a Deus. Maria Eduarda, vamos ver esse presente aí? A igreja, ela está envolvida, você precisa se envolver, ela está ativa. Então, você precisa se envolver, porque se você não se envolver, não alimentar a sua alma, automaticamente vai haver um efeito muito negativo nessa pandemia para você. Então, eu quero deixar aqui com você um versículo, e esse versículo aqui fala muito no meu coração, em Jeremias 22:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Planos de fazer, e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e o futuro melhor. Esses são os planos de Deus para nós, são os sonhos de Deus para nós. Olha quanta coisa boa aconteceu no meio desse caos, né? A Viviane falou, mas não deu tempo, sobre o meio ambiente. O meio ambiente estava gemendo. Olha o que está acontecendo com o meio ambiente hoje, com a poluição, olha o que está acontecendo com os rios, né? Deus está usando tudo isso para transformar em bênção. Então, deixa Deus transformar as coisas ruins da sua vida em bênção. Busca Deus, procura olhar e ver aquilo de bom que está acontecendo, porque Deus tem projetos maravilhosos para mim, para você e para sua família. A sua família não
pode fracassar. Entenda isso, grave isso assim na tua mente, no seu coração. E quando o diabo vier investir contra você, para matar, para roubar, para destruir, saiba que existe um Deus que te dá vida, e vida com abundância. Lute, porque é muito bom viver em família, é muito bom viver em comunhão com Deus. Então, procure a cada dia mais conhecer a Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Tem mais um, Maria Eduarda. Tem mais um sorteio. A pastora Fátima vai dar os brigadeiros. Aqueles brigadeiros gostosos que ela fazia, ela vai sortear uma barquinha também de brigadeiro. Tá? É uma pessoa. Nós já sorteamos duas aqui, 2 cestas, né? Um vale de R$100. Olha que coisa linda. Para você poder usar para você ou dar para alguém que precisa. Mas você precisa se inscrever na nossa página do YouTube, tá? Você precisa compartilhar as nossas lives. Então, em breve, essa semana ainda, eu passo para você o dia que nós vamos ter a próxima live. Estamos cheios, assim, ó, de ideias, de assuntos, de testemunhos. Eu quero que você passe também para a página do Gerando Vidas, o testemunho que você tem para dar. Uma das coisas que Deus disse para mim, quando Ele me deu esse sonho de fazer esse programa, Ele disse, fale aquilo que eu estou fazendo no meio do meu povo. Falar, contar os milagres, né? Contar os milagres. Então, você que tem uma vida de milagre, de experiência com Deus, entra na nossa página, Gerando Vidas no Face, a Verinha e a Andréia estão trabalhando ali, elas vão anotar, e um dia você vai estar conosco, ou presencial, online, para contar aquilo que Deus está fazendo com você, tá bom? E aí, minhas amigas? Sorteio vai aparecer, já foi sorteado, ela sorteou aí no programinha? Já apareceu o nome? Já apareceu. Pode falar o nome, pastora. Quem ganhou o primeiro vale de R$100? Foi Miriam e Sérgio. Miriam e Sérgio. De onde que é a Miriam e Sérgio? Daqui, pastora. Ah, pastora Miriam! Glória a Deus, pastora Miriam. A senhora ganhou um vale de R$100. Depois entra em contato com a gente para saber como retirar. E o segundo como retirar? Foi? A Isabel Santos. A Isabel Santos. De onde é Isabel Santos, minha querida? Dá um okzinho, Isabel. Dá um okzinho para a gente saber de onde você é. Tem que estar na online. E o vale de online. O brigadeiro, minha querida. Já viu o brigadeiro? Sorteio o brigadeiro. A Duda agora vai escolher ali o brigadeiro, que vai ver no sorteio quem vai ganhar a barquinha de brigadeiro. A pastora Fátima vai anotar aí, sabe, o telefone dela você pode encomendar. Ela faz bolo, ela faz brigadeiro, ela faz coisas maravilhosas, ela faz brigadeiros maravilhosos com uva, nós vendemos e ajudamos aqui a decoração do nosso estúdio. Então eu quero agradecer você que esteve aqui presente. Eu quero agradecer também a toda a minha equipe que vai estar um dia presencial aqui conosco, que trabalhou, que lutou para que esse sonho de Deus se realizasse. Não é verdade, Vivi? Quanto você trabalhou, hein, Vivi? Quanto você trabalhou. A Magui me incentivando, me motivando, sempre trazendo para nós uma palavra maravilhosa de Deus. Teve que mudar muita coisa, né? Na igreja, sonhos, projetos. Nós teríamos o nosso congresso de mulheres agora em outubro. Vivi voltou, pastora. Vivi Isabel voltou. Santos, Vida Nova, Vila Esperança. Isabel Santos, Vida Nova, Vila Esperança. Vila Esperança. Isabel, a gente... outro vale de R$100. Entre em contato com a gente, Isabel, para a gente saber como a gente entrega para você isso. Olha que bênção, né? Que brigadeiro, bênção. já viu quem vai ganhar o brigadeiro? Tá aí do seu lado já o nomezinho, já foi para aí já. Já está do meu lado. Então ainda não chegou na minha mão, mas eu quero dizer para você que o nosso retiro também, por causa dessa pandemia, nós tivemos que adiar para o ano que vem. Nós temos retiro de mulheres maravilhosos, chá, congresso,
tudo para o ano que vem. Mas, enquanto isso, nós vamos estar aqui com você, ajudando você a crescer na graça e no Amém. conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é, pastora Magui? Isso mesmo, né? Não tem desculpa. Não Não. temos os congressos, não temos os nossos retiros, mas temos aí as lives, né? Que são ferramentas de Deus para nos acrescentar, né? Então, não temos desculpa, você pode se conectar aqui na página Vida Nova Santos e você com certeza vai ser abençoado. Ô, pastora Magui, você tem uma live maravilhosa, né? Segunda, quarta e sexta, fala um pouquinho para nós. Na verdade, pastora, são algumas semanas apenas que a gente faz lives temáticas, né? Fizemos uma live para mulheres e depois, no mês dos namorados, nós fizemos uma semana, né? 3 vezes na semana, uma live para os relacionamentos, né? Para solteiros e casados. E assim, a gente, quando tem uma direção, a gente movimenta uma semana inteira para lives. Mas nas terça-feira eu tenho assim o cuidado, né, de fazer uma live de oração pela página da nossa igreja e a gente ora pelos pedidos, né, e segue aí a inspiração de Deus. Amém, glória a Deus. E nós temos uma live maravilhosa, né? À tarde, com a pastora Valéria. Deus assim tem usado a pastora Valéria para alimentar, né, o povo nessa época de pandemia. Um curso maravilhoso que ela está fazendo. E nós temos também na terça. Chegou até na Itália, pastora. Chegou até na Itália, Vivi. Eu quero fazer esse curso. Com ela ontem. Ela falou que só nas lives ela já ganhou 82 almas para Jesus. Glória a Deus. Olha o instrumento. Olha o instrumento que Deus tem dado para a igreja. Uma igreja, olha o instrumento. Pessoas de várias partes do mundo, né? Várias partes assistindo. Do mundo. Muito bom. A pastora Fátima também, com o pastor Jaime. Tem nas terças e quintas, está muito gostosa também a live deles, às 7 da noite. E por aí adiante, os nossos cursos, né? A nossa página, Vida Nova Santos, já chegou 7 ou 8 países. Pessoas assistindo, ouvindo a palavra de Deus através da internet. Olha que instrumento maravilhoso que Deus tem colocado nas nossas mãos. Olha como Deus transforma a maldição em bênção, né? Olha que coisa boa, que coisa importante que Deus fez nesse período de quarentena, não é verdade? Olha o efeito maravilhoso. Sim. Pode falar. Eu costumo brincar dizendo que o diabo deu um tiro no pé, né? Ele pensou que ele ia parar com a igreja. Ele pensou que a igreja ia ficar fechada, né? Na verdade, a igreja nunca esteve fechada. E a igreja, na verdade, a palavra não está presa, né? E a palavra correu com muito mais velocidade. A igreja está fechada fisicamente. Né? Inclusive, fisicamente. Inclusive, Santos, nós íamos abrir domingo, mas está proibido pelo Ministério Público, porque cresceu muito o número de pessoas infectadas. E nós temos que obedecer às autoridades, né? Estávamos preparados para abrir a igreja, mas, infelizmente, nós não vamos abrir presencialmente. Mas nós vamos chegar na tua casa, através do nosso culto online. Né? O sorteio já saiu aí, pastora, do Brigadeiro. Eu acho que é Viviane o nome. Eu acho que é Viviane o nome. Qual Viviane? Viviane. Ganhou o Brigadeiro. Olha, Viviane. Não é você, não. Não é você. Eu tô brincando. Não, eu sei. Então, o Brigadeiro vai ficar na porta da igreja com guarda, tá bom? Eu quero agradecer você... Viu? Por ter estado conosco. Pastora, presta atenção. Oi. Brigadeira para outra pessoa, vai ser sorteado aí. Eu que estou torcendo para ser para Viviane, que sou eu. Ah, vai ser sorteado. Você já sorteou? Já está aí. Onde está? Deve estar por aí. Ela já me deu ao vivo, como é legal. A Cleo, minha filhinha da fé, filha da Sônia, mas eu ajudei muito a discipular. A Cleo Coelho, você ganhou Brigadeiro. Ótimo. Eu vou combinar com a pastora Fátima, ela vai deixar aqui na igreja, na portaria com os guardas, você vai pegar uma barquinha de Brigadeiro delicioso. E você que quer o Brigadeiro, tem o telefone
da pastora Fátima, ela faz doces maravilhosos. Amém, queridos? Vamos terminar, que nós já passamos da nossa hora. Sim. Mulher gosta de falar, né? Quer falar alguma coisa? Quer terminar aí? Vivi, Magui, rapidinho? Eu só quero agradecer, né? Quero agradecer pelo convite. Muito obrigado. Foi um prazer para mim estar aqui na sua live. E também dizer para todo mundo, né? Muito obrigada aí por ter estado com a gente. A gente percebeu aí que manteve aí o número de pessoas na página durante toda a live. E glória a Deus. Graças a Deus, né? É um sonho de Deus que se realizou e você está podendo desfrutar disso, né? Então, muito obrigada a você que nos assistiu. Fique aí atento, porque a pastora vai estar logo anunciando qual vai ser a próxima, né? Com outros convidados, né? Sim, pastora? Outros convidados, outras entrevistas, profissionais vão estar aqui conosco, tá? Então você procura entrar na nossa página Gerando Vidas, na página da igreja também, Vida Nova Santos, e no YouTube se inscrever, porque a gente vai dar para você todas as informações. Vivi? Queria agradecer, queria dizer, pastora, que eu estava com saudade de ouvir a sua voz como pastora, né? A gente está pertinho todos os dias, mas a ovelha, ela gosta de escutar a voz do seu pastor, e eu sei que, como eu, muitas de nós ficamos felizes de saber que a senhora está de volta, que a gente vai começar realmente a ser ministrada pela senhora, pela sua live, e foi uma bênção participar. Estamos na maternidade saindo com esse bebê, mas eu sei que esse bebê vai fortalecer muitos ainda. Nasceu o bebê, até que enfim, nasceu o bebê, e um bebê lindo, sabe por quê? Porque Deus é que está no comando. Então eu quero agradecer você, nós estamos preparando feijoada para você, sabe? Alimentos fortes que vêm fortalecer. Meu povo perece, porque falta-lhes conhecimento. Mas nós vamos trazer, muitos estão trazendo, que Deus abençoe. Muito obrigado por você estar conosco aqui. E lembre-se sempre que os sonhos de Deus, os sonhos que Deus planta no nosso coração, Ele faz realizar. Esse foi um sonho de Deus que Ele plantou no nosso coração. Eu gostaria que você lesse na sua casa Jeremias 22:11. Foi a palavra de Deus para nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, há futuro para sua família, há futuro para você, há futuro para o Brasil, há futuro para a igreja do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigada, minhas queridas que estiveram aqui comigo, a Rodrigo, a Duda, o Francesco, tudo aqui trabalhando para que essa live se realizasse. Que Deus abençoe. Muito obrigada a toda a minha equipe que trabalhou bastante, viu? Deus abençoe você. Fica na paz, o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Fique em paz e transforme o mundo em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.